Estamos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia e é bom ter a sua companhia. Esse programa só existe por causa de você, para que a gente faça juntos o estudo bíblico e colha aquilo que Deus nos oferece como mensagem, como direção para a nossa vida. Estamos estudando o Evangelho de São João. Então vamos abrir o nosso coração, vamos suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno de estudos, vamos anotar o texto que nós vamos meditar hoje. João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí um só barco, que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este Deus Pai o assinalou com o seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Alguns versículos importantíssimos para a nossa meditação. Então, vamos começar versículo por versículo para a gente perceber algumas coisas importantes. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos no único barco que lá se encontrava, mas que os discípulos tinham partido sozinhos. Então, a multidão estava querendo ver o Senhor, eram muitos sinais. Ele fazia milagres, agora ele tinha ali multiplicado os pães, alimentado aquele povo imenso, né? Só homens eram 5.000. Então, imagina aí, né? Eu vou fazer um cálculo de 3 vezes mais mulheres, crianças. Então, era uma grande multidão. Entretanto, versículo 23, os outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter pronunciado a ação de graças. Eucaristés, na ação de graças. Quando, pois, a multidão percebeu que nem Jesus nem seus discípulos estavam aí, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum à procura de Jesus. Qual tem sido a nossa motivação em procurar Jesus? Qual tem sido o motivo? Porque às vezes a gente procura Jesus em momentos que nós estamos precisando de alguma coisa e, diferentemente, quando nós não estamos passando por apertos, a gente esquece dele. A gente precisa estabelecer uma meta: eu vou procurar Jesus por causa dele. O que ele pode fazer na minha vida vai ser só consequência do meu relacionamento com ele, da minha intimidade, da minha busca constante pelo Senhor. Quando eu tive Jesus me encontrou, na verdade, ele me encontrou num baile funk no Rio de Janeiro. E ele disse uma palavra que marcou a minha vida e que marca a minha caminhada: você só me procura quando você precisa. Depois daquela experiência, eu comecei a procurar Jesus não porque eu precisava, no sentido do que ele tinha dito ao meu coração: eu preciso ali de proteção, eu preciso resolver um problema, alguém está doente, eu preciso de uma cura para aquela pessoa. Eu comecei a procurar Jesus porque eu precisava dele. E é exatamente isso.
nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus, nós dependemos dele. Nós dependemos dele. Eles foram a Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Eles o tratam, aqui de Rabi, mestre, era um tratamento importante, dão uma importância para Jesus. Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste saciados. Comestes pão e ficaste saciados. Então, Jesus já começa aqui a desvelar: olha, não, vocês estão me procurando aqui por conta do que eu fiz por vocês, porque eu vos alimentei de um pão, vocês ficaram saciados. E aí ele vai começar agora a trazer a mensagem mais importante dessa perícope que nós estamos estudando. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai o marcou com seu selo. Então aqui Jesus está dizendo: eu darei a vocês um alimento para a vida eterna, que permanece para a vida eterna. O pão que vocês comeram, ele é perecível. Ele entra pela boca, ele vai para o sistema digestivo, ele é digerido, as propriedades são absorvidas pelo organismo e o restante é descartado pelo próprio organismo. Mas ele está dizendo: eu quero vos alimentar com um alimento que não perece, um alimento que permanece para a vida eterna, que nos coloca em contato direto com a eternidade. E ele vai dizer: e que o Filho do Homem vos dará. Eu vos darei, eu sou o Filho do Homem. Ele vos dará, pois a este Deus o Pai o marcou com seu selo. Ele tem autoridade para dar esse alimento para vocês, que não perece, mas que os prepara para a vida eterna, nos fortalece. Perguntaram então: o que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Então, já desperta algo aqui. Eles foram atrás de Jesus porque tinham sido alimentados. Jesus está dizendo que aquele alimento perece e que ele tem um alimento que é para a vida eterna e que ele tem esse selo dado pelo Pai. Então, eles entram no nível agora sobrenatural de pergunta: o que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, a obra de Deus é que vocês acreditem em mim. A obra de Deus é que vocês sigam o meu ensinamento. A obra de Deus é que vocês se alimentem de mim, da minha presença. A obra de Deus é que vocês se alimentem de um pão que não perece, mas de um pão que vai alimentar o vosso coração dessa fome que o Pai deixou em vocês pela presença. Pela presença. Essa presença de Deus, essa graça que Deus quer que nós mesmos busquemos e vivamos nela. O Pai nos alimenta por meio do seu Filho, pela fé que nós temos nele. Nós precisamos fazer atos de fé. Eu não sei se você tem ido à missa com frequência. Domingo eu nem pergunto mais, porque eu acredito que você é um católico praticante, um católico de verdade, que sabe que a missa dominical não pode ser faltada, porque quando eu falto uma missa de domingo, eu estou cometendo um pecado mortal, não estou guardando domingos e festas. Então, eu pergunto: com que frequência você tem ido à missa? Você tem ido adorar Jesus na capela do Santíssimo? A obra de Deus é que creiais. Nós precisamos fazer atos de fé. Eu creio na presença real. Eu creio que o Senhor está presente em corpo, sangue, alma e divindade na hóstia consagrada. Eu creio que o Senhor é o alimento que eu preciso. Eu tenho fome da sua presença. A partir daí nós vamos experimentando essa graça. A obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. É aderir. O crer que Jesus está dizendo não é só uma crença racional ou da boca para fora. É uma adequação de vida. A minha vida mostra que eu creio. A forma com que eu tenho vivido a minha fé demonstra que eu acredito naquele que o Pai enviou. Naquele que o Pai enviou, em Jesus Cristo.
Eu acredito verdadeiramente no Evangelho, nas palavras inspiradas. Eu acredito na doutrina, eu vivo. É a vida que vai mostrar se eu creio ou não. Então a mensagem é exatamente essa. O Pai nos deu o Filho por alimento. E o Filho, Jesus Cristo, se oferece por nós e a nós para saciar a fome que temos dele. E hoje, Jesus nos ensina algo preciosíssimo. A obra de Deus é que creiamos naquele que Ele enviou. E eu declaro, eu creio em Jesus Cristo, mas peço uma graça especial ao Pai por meio do Espírito Santo. Aumenta a minha fé. Precisamos pedir isso todos os dias, que o Espírito Santo aumente a nossa fé em Jesus Cristo. Porque é exatamente essa a obra de Deus acontecendo na nossa vida. Crer em Jesus, ter a vida transformada por essa fé, ser alimentados por essas palavras, viver aquele que é o projeto de Deus para nós. Vamos rezar? Creio de verdade, mas eu preciso pedir ao Senhor hoje, aumenta a minha fé. Eu peço a graça do dom do Espírito Santo para que essa fé seja cada vez mais crescente em mim e ela possa ser aumentada, ela possa ser selada, ela possa ser experimentada por mim. Eu suplico essa graça ao Senhor nessa hora, porque eu quero acreditar e quero que a minha vida demonstre que eu creio de verdade, porque a minha vida toda será marcada por Ti, pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, por tudo aquilo que eu vou absorvendo, Senhor Deus, da Sua presença. Obrigado por falar ao meu coração, obrigado por me instruir, obrigado por me direcionar nesse dia a partir desse estudo bíblico, porque a minha decisão é de fazer atos de fé todos os dias, mas também de suplicar que a minha fé creia, mas também de adequar a minha vida à Sua palavra e ao seu modo de viver. Amém. Crer é ter a vida adequada à palavra de nosso Senhor, ao ensinamento dele, é viver essa obra de Deus, é experimentar aquilo que Ele mesmo estabeleceu para cada um de nós. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.